Le pipement matinal des oiseaux semble insipide et Françoise. Maintenant, elle porte au silence même une attention douloureuse. Assim começa então o terceiro volume aqui de Em Busca do Tempo Perdido do Sr. Marcel Proust. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre o início do terceiro volume aqui de Em Busca do Tempo Perdido. Muito bem, como você deve estar se lembrando, no início lá do primeiro livro dessa série, digamos assim, a gente fica sabendo então que a propriedade da família do narrador em que eles estavam morando ali em Cambrai, ela tinha saída para basicamente dois caminhos. O caminho de Swan, que é o caminho pelo qual a família mais vai sair ali e se aventurar no primeiro volume, mas também existe uma saidinha ali para o caminho de Guermantes, que vai ser um lugar que vai ter muita importância, que a propriedade dos Guermantes, que é uma família aristocrática daquelas cidadezinhas ali, vai ser muito importante nesse terceiro livro, pelo que se percebe. Por quê? O que acontece? Lembra lá que no fim do livro 2, né, do livro do A Sombra das Raparigas em Flor, a gente fica sabendo então que o narrador e a voz estão voltando de Baalbek, que é aquela cidadezinha litorânea. E aqui a gente fica sabendo então que assim que eles voltam, eles não voltam para Paris, mas sim eles vão começar a morar junto com a família do narrador em um pequeno apartamento que fica nesse caminho de Guermantes, que passa ali pela propriedade de Guermantes. Por quê? Porque esse caminho ele é um caminho mais silencioso, com uma vista mais campestre, digamos assim, e por recomendações médicas, tanto para o narrador quanto para sua avó, eles têm que ficar ali naquela vida campestre, digamos assim, porque o ar do campo lhes faria bem. Muito bem, então, eles estão morando ali nessa nova casa. E aí a gente vai acompanhando no primeiro momento a adaptação dessas pessoas à nova situação, digamos assim, sobretudo da figura da François, que como eu disse aqui, como eu li para vocês esse primeiro trechinho, a François, ela, apesar dela ter acompanhado os patrões para essa nova casa, ela está se sentindo muito infeliz, porque a François ela era acostumada já ou a vida em Paris ou a vida em Cambrai. Em Cambrai ela tinha ali as suas amizades e tal. Ali em Guermantes, a casa ela fica meio que isolada do resto do mundo. Então a François ela fica se sentindo cada vez mais isolada do mundo, digamos. E a gente vai acompanhando tanto o isolamento da François quanto o isolamento do próprio narrador, que também compartilha desse sentimento com ela. E por compartilhar desse sentimento é muito interessante que a primeira, digamos assim, as primeiras 20 páginas desse terceiro volume são dedicadas a mostrar ali a relação entre o narrador e a François, que é uma relação que está criando ali os seus vínculos cada vez mais fortes à medida que o tempo passa. Lembra lá que no primeiro volume o narrador não gostava muito da François porque ela meio que não deixava ele ficar de lero-lero com a mãe. Muito bem. O que acontece? Aqui a gente começa a observar que conforme o tempo vai passando, o narrador começa a perceber que grande parte das coisas que ele... grande parte do modo como ele enxerga o mundo lhe foi dado graças ao convívio com a François. A François foi ali quem, digamos assim, ajudou, foi uma das pessoas que ajudou a formar o caráter do narrador, e à medida que o tempo avança ele vai começando a perceber isso. Nesse terceiro volume continua ainda a fixação do narrador pelos nomes e pelos sons e esse tipo de coisa, pelos nomes tanto das pessoas quanto dos lugares, então a gente vai acompanhando ali também algumas discussões sobre essa questão. Mas enfim, então eles vão voltar para casa, para essa casa do campo, digamos assim, por uma questão ali de saúde. E aí a gente vai acompanhando a vida deles ali. Em um determinado momento, o pai do narrador, ele trabalha na embaixada, e ele acaba ganhando de um amigo dele um par de ingressos para assistir a peça da Berma lá, a Fedra. Lembra lá que no volume passado, se não me engano,
o narrador assistiu a essa peça e não gostou muito da Berma, porque lembra lá que ele idolatrava a Berma, e daí quando ele foi ver, ele percebeu que ela era uma artista meio que mediana. E isso acabou fazendo com que o interesse dele por ela e pelas artes dramáticas em geral diminuísse. Agora ele gosta mais de pintura e coisas do tipo. Muito bem, o que acontece? Acontece que por insistência da avó, ele acaba indo a essa peça e qual não é a sua surpresa ao perceber que ele estava enganado sobre Berma. Porque na verdade, da primeira vez em que ele havia visto a apresentação dela, ele tinha idealizado demais ela, de modo que ela não era uma artista mediana, ela era uma artista boa, mas ele acreditou que ela fosse sensacional. Então, a partir desse segundo momento em que ele entra em contato com ela, ele começa a perceber que na verdade não, que na verdade ela é uma artista boa, só que a culpa por ele não ter gostado dela da primeira vez era na verdade dele próprio. Porque a gente tem muito disso, né? Às vezes a gente idealiza muito uma coisa e quando chega no vamos ver, não é nada daquilo que a gente pensa, não é verdade? Mas enfim, e nesse momento em que ele está ali assistindo a Berma, é um dos meus momentos preferidos porque vai ser um momento em que ele vai levantar uma série de discussões sobre a arte de uma maneira geral, sobre literatura, sobre as artes cênicas, sobre a pintura em alguns momentos. E nesse sentido ele vai retomar uma discussão que ele havia começado no volume anterior, que é aquela questão toda do clássico. Só que aqui ele vai dizer uma coisa que eu fiquei pensando e realmente é mais ou menos isso então. Uma literatura clássica ou uma peça clássica nesse sentido aqui, é aquela peça que não depende do palco para ser uma peça boa. Aquela peça que mesmo que você vá lá e leia, você vai conseguir achar aquilo uma coisa incrível. Já uma peça que não é clássica, uma peça passageira, como ele chama aqui, vai ser aquela peça que vai depender 100% do palco, da propaganda, sei lá, da atuação das pessoas que estão envolvidas ali na produção dessa peça. Então perceba como esse comentário dele serve para muitas coisas hoje em dia, não é verdade? E eu gostei bastante dessa definição do que é clássico e do que não é clássico. Eu acho que é uma definição bem válida. Mas enfim, o fato então é que ele vai ali, volta a ter todo esse interesse pela Berma então. E durante essa apresentação, ele vai ver a senhora de Guermantes e veja só você, ele vai se apaixonar novamente por ele. Porque lembra lá, ele já gostava dela em algum momento, e aqui essa paixão dele meio que volta à tona e vai começar a se tornar meio que uma coisa meio obsessiva. Por quê? Porque a partir do momento em que ele vê ela e volta a ter essa chama da paixão por ela, ele vai, com a ajuda da François, descobrir ali os horários em que essa mulher sai de casa e vai começar a meio que se colocar no caminho dela para todo dia entrar em contato com a moça. E é claro, isso começa a se tornar desagradável para todo mundo, inclusive para ela própria que vai achar esse sujeito meio idiota. Mas enfim, o fato então é que essa senhora de Guermantes, ela é tia daquele amigo do narrador, o Saint-Loup. O que acontece? Acontece então que esse narrador em um determinado momento ele vai visitar esse Saint-Loup. Esse Saint-Loup ele trabalha ali em algo do exército ou coisa do tipo. Ele vai visitar esse sujeito e ele vai visitar sobretudo para pedir que esse sujeito o ajude com a sua tia. Então o narrador vai chegar pro Saint-Loup e vai falar assim: olha, você bem que podia falar coisas boas a meu respeito para sua tia, etc. O Saint-Loup, é claro que adora o narrador, vai acabar ali concordando com isso, vai falar que pode deixar, que ele vai ajudar assim nessa empreitada romântica, digamos assim. Mas enfim, há uma coisa sobre esse Saint-Loup, na verdade sobre a relação entre ele e o narrador, que me chamou muita atenção. Lá no primeiro volume nós tivemos então aquela filha do músico que era uma lésbica e tinha lá uma amizade com uma outra moça. Enfim, só não percebe isso que não quer. No volume anterior a este que eu estou lendo agora, nós tivemos a figura daquele sujeito que chega no hotel e meio que dá em cima do narrador. E agora a gente percebe que a relação de amizade entre o narrador e esse Saint-Loup, ela é muito estranha no sentido de, eu não sei, eu não quero soar preconceituoso com isso. Por exemplo, beira a homoafetividade a relação entre os dois.
Por exemplo, eles dormem no mesmo quarto, porque o narrador ele se sente muito desconfortável para dormir em um lugar que ele não conhece. E já que o Sanloop está ali, eles vão lá e dormem no mesmo quarto. E eles têm vários diálogos que são diálogos um pouco esquisitos, em que, por exemplo, tem um determinado momento em que o Sanloop apresenta um amigo dele para esse narrador, e o narrador meio que elogia esse amigo, e daí o Sanloop fica com um pouco de ciúme e fala, você prefere ele do que eu? Mas ao mesmo tempo o Sanloop ele tem uma amante que é uma atriz, e daí a gente percebe que o narrador, ele... É claro, a gente tem que pensar no seguinte, antes de eu falar isso. O narrador é quem está nos contando a história. Então a gente só conhece os outros personagens por meio daquilo que o narrador pensa deles, não é verdade? Nesse sentido, então, é uma coisa engraçada porque conforme a gente vai acompanhando as descrições que o narrador faz dessa amante do Sanloop, a gente começa a perceber que essa moça não vale uma pataca. Que ela é uma megera sem fim. Só que aí, conforme eu fui lendo e fui criando um certo desgosto por essa moça, eu comecei a perceber isso e falei assim, parece-me que esse narrador está com ciúme do amiguinho. E é por isso que ele pinta essa moça como se fosse um monstro. Quem sabe se fosse outra perspectiva adotada, ela não seria tão má assim. Mas enfim, o que me parece é que essa personagem aqui só é ruim como ela aparenta ser aqui. Não ruim, mas enfim, ela é uma moça totalmente mimada, totalmente histérica, então ela faz escândalo por nada e esse tipo de coisa. Então me parece que a gente só tem essa impressão da moça porque quem está narrando não gosta dela. Mas enfim, então ao mesmo tempo que a gente tem um relacionamento entre esse Sanloop e essa moça, a gente tem essas várias coisas que deixam indícios ali de uma relação meio homoafetiva entre os dois. E é claro, aí tem uma teórica, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas tem uma teórica que diz que existe, além da homoafetividade, existe uma coisa chamada homossociabilidade, que é aquele tipo de relação homoafetiva permitida em um ambiente em que só se encontram pessoas do mesmo sexo. Mas essa relação homoafetiva não é tida como algo pejorativo dentro daquele círculo de confiança, dado que aquela é a única maneira com que essas pessoas encontram para se relacionar de uma maneira mais íntima. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente observa em lugares em que a gente vê muito homem, situações que se acontecessem fora daquele contexto, seriam interpretadas de uma maneira um pouco diferente do que são. Por exemplo, a relação entre pessoas em seminários, em times de futebol e em acampamentos militares, que é onde se passa essa parte do romance aqui. Então, conforme eu fui lendo essa parte aqui do texto, eu fui me lembrando dessa teórica. Eu não vou lembrar o nome dela agora. É Eve, eu não vou lembrar, é um nome muito difícil. Eu vou procurar o nome dela e vou deixar lá embaixo se eu encontrar. Mas enfim, o fato então é que a gente vai acompanhando ali essa visita um pouco estranha do narrador ali, que vai, além dele pedir esse favor pro Sanloop, ele vai ali para matar a saudade do amigo, veja só você. Mas enfim, a gente vai acompanhando isso então, só que eu parei justamente no momento em que o narrador ele decide voltar para casa, porque parece que a avó dele não anda muito bem da saúde, então ele resolve voltar e encontra e conforme ele chega na casa dele, ele encontra ali uma figura totalmente diferente daquela que ele conhecia com relação à avó, porque ele pensou que a avó fosse se virar muito bem sem ele ali, mas a verdade é que a gente percebe, e ele também, que ela sentiu bastante a falta dele. Mas enfim, eu parei justamente nessa parte. Eu inclusive li um pouquinho mais do que combinei para ser lido. Eu li até a página 856. Mas enfim, na semana que vem então, eu volto para falar de mais um pedacinho aqui do Caminho de Guermantes, certo? E diga lá nos comentários a quantas andam as leituras de vocês, se vocês estão gostando da leitura. Eu particularmente ainda continuo preferindo o volume 2. Não me pergunte por quê, mas enfim, eu ainda prefiro aquele. É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!